Vamos continuar agora com a nossa revisão, com a segunda parte dela, onde nós vamos ver um pouco sobre busca e a solução de problemas em IA. Uma questão importante é por que é tão relevante para a IA ser capaz de resolver problemas? Bom, é porque nós humanos enfrentamos em nosso dia a dia muitos problemas. Na indústria, no comércio, na ciência, na decisão quanto a alocar recursos e distribuir recursos, na economia, nós temos problemas também no nosso dia a dia, seja decidir como será uma viagem, alocar recursos financeiros nos nossos investimentos, seja fazer reservas em hotéis, planejar itinerários. Em todos os nossos dias, nós temos que enfrentar e resolver problemas. Alguns são mais simples, outros são mais fáceis. Nesse slide, nós temos um exemplo de problema. Bom, um problema, para nós, é uma diferença entre uma situação desejada e a situação que nós temos atualmente. Por exemplo, quando alguém quer resolver uma equação, um sistema de equações, melhor dizendo, ele tem as várias equações com as suas variáveis, mas ele não conhece qual o valor das variáveis satisfaz todas as equações. Essa diferença, essa falta de conhecimento é o problema. Aqui nós temos nesse slide um outro exemplo de problema. É aquele famoso jogo de 8 peças. Nós temos um pequeno quadro com 8 peças deslizantes, quadrangulares, e um espaço vazio. Que nós podemos deslizar as peças em direção àquele espaço para alterar o estado, a situação do jogo. O que acontece é que nós iniciamos esse jogo em um estado inicial, em que as peças estão numa disposição não desejada. E a intenção é atingir uma solução que pode ser caracterizada por um estado final, um estado onde as peças estão nas posições desejadas. Na verdade, a solução é a sequência de ações que leva de um estado inicial até um estado que atende os objetivos. Como, por exemplo, vemos ali. A solução para esse problema proposto tem aqueles 8 passos. Mas, o que esse exemplo nos mostra sobre problemas? Bom, ele nos mostra que um problema é definido por alguns elementos. Primeiro, existe um estado inicial que não está em conformação com os nossos objetivos. E nós desejamos arranjar, configurar, transformar, alterar esse estado inicial aplicando uma série de ações até atingir um estado final que atenda os nossos objetivos, as nossas as nossas intenções quanto ao problema. Como de início nós não conhecemos qual que é a sequência de solução, ou seja, qual que é a série de ações que leva a uma solução, nós temos que procurar esta sequência de ações, ou seja, temos que buscar por uma solução. E aqui temos uma boa notícia para nós que somos de computação. É que existem muitos problemas que podem ser modelados e representados como grafos. Aqui temos um exemplo. Nesse slide, nós vemos uma descrição do problema dos 2 jarros d'água, em que nós temos 2 jarros d'água, que nós já vimos nas aulas anteriores. Um dos jarros é capaz de conter 4 litros d'água e outro 3 litros d'água. De início, ambos os jarros estão vazios. E a nossa intenção é ter, após uma série de operações, 2 litros no primeiro jarro e ter outro jarro vazio. O problema é que esses jarros não têm marcação de volume. E tudo que nós podemos fazer é uma série de ações muito simples. Por exemplo, completar o jarro d'água, esvaziar um jarro d'água, despejar um jarro d'água no outro jarro d'água, despejar parte do conteúdo de um jarro até completar outro jarro, e é isso. Então a pergunta é, como é que nós conseguimos planejar uma série de ações que atendem o objetivo, tendo só estas ações, só estas operações como possíveis? Uma forma de modelar isto é realmente, como eu falei antes, usando grafos. Esse grafo chama-se espaço de estados. Nesse grafo,
Cada nó representa um estado. Então, você vai ter que representar os estados do problema como nós de um grafo, com uma informação que é contida em um nó de um grafo. No nosso exemplo, cada estado é simbolizado por um par de números que indica quantos litros de água estão em cada jarro. No início, no estado inicial, que é o estado I1, que nós vemos aqui, nós temos 0 litros em cada jarro. E nós queremos achar um caminho, uma série de ações, que nos leve ao estado final, que é o estado E14, que tem 2 litros no primeiro jarro e 0 litros no outro jarro. Os arcos que conectam os estados simbolizam as ações que podem ser feitas. Então, se a gente achar um caminho entre os nós, passando pelos arcos, que leva do estado inicial ao estado final, nós com certeza obteremos uma solução para o problema. Esta é a ideia central que nós vamos trabalhar daqui em diante, ou seja, representar problemas usando grafos e achar soluções caminhando, buscando soluções no grafo. Do exposto até aqui, nós chegamos a um momento em que é necessário dizer o que nós temos que especificar para definir um problema formalmente e permitir uma solução computacional dele. No caso tratado aqui, isso envolve especificar o estado inicial, o conjunto de ações possíveis, determinando quais são as suas pré-condições e quais são os efeitos esperados. E assim como um teste de objetivo, que ao chegar ao nó do espaço de estados, verifica se aquele nó contém uma solução ou não, se aquele nó atende os objetivos ou não. Como nós não conhecemos realmente qual o caminho que leva à solução no início do problema, nós temos que usar busca, um método de busca. Existem vários deles. Durante o curso, nós vimos alguns. A busca em profundidade e suas variantes, que são a busca em que havia um limite na altura em que a árvore de busca era expandida, a busca que aumentava a altura da árvore de forma iterativa até encontrar a solução. Também vimos a busca em largura, a busca em custo uniforme, que garante uma resposta ótima, ou seja, uma resposta que tem menor custo quando da execução da solução. E vimos também buscas heurísticas, ou buscas informadas, como o Best First e o A-estrela, o qual também, sob certas condições, garante que a resposta obtida será ótima, ou seja, terá o menor custo possível quando da sua execução. Para termos uma noção mais detalhada de como que uma busca funciona, vamos partir para um exemplo de busca informada, ou, como também dizemos, de uma busca heurística. Esse tipo de busca, o que acontece é que a escolha da próxima ação é determinada por um processo que avalia o quão promissora é aquela ação, ou seja, o quanto ela se aproxima da árvore de busca. Se nós lembrarmos a método de busca que nós vimos anteriormente, nós vamos ver que, enquanto o método de busca caminha no espaço de estados, ele gera uma árvore chamada árvore de busca. Os nós folhas desta árvore são ditos a fronteira da busca, são os próximos nós a serem processados caso a solução ainda não tenha sido encontrada. Na verdade, a função heurística tem a intenção de estimar o quão promissor cada nó da fronteira é no que diz respeito a estar mais próximo ou mais distante da solução e então permitir a escolha do nó que realmente parece facilitar a obtenção de uma solução. Isso é ilustrado na figura que vemos aqui embaixo. Nessa figura, N0, lá em cima, é a raiz da árvore de busca. E os nós, N2, N1, N2, N3 e assim por diante, são os nós da fronteira, ou seja, os nós folhas da árvore de busca, os próximos nós a serem expandidos, pesquisados. A questão é, qual desses nós será processado a seguir? NS, o último nó lá embaixo, simboliza um nó hipotético com a solução do problema. E os símbolos HDN1, HDN2 são as medidas heurísticas, as funções heurísticas computadas para cada nó da fronteira. Ou seja, esses valores medem o quanto um certo nó
parece estar próximo da solução. A questão agora é escolher qual será o próximo nó a ser expandido. E para fazer isto, existem vários métodos diferentes. Contudo, não importa qual método nós utilizemos, a sua eficácia depende muito da heurística empregada. E criar heurísticas é uma área central da IA. Vamos olhar aqui esse slide e ver um exemplo do que é uma heurística. Vamos voltar ao jogo de 8 peças e vamos supor que nós temos dois estados, o estado I1 e o estado I2, que não são a solução, que é representado pelo quadrinho que está à direita da figura superior. Uma possível heurística para estimar o quanto o I1 e I2 estão próximos de uma solução é contabilizar o número de peças que estão fora da posição desejada. Então, por exemplo, se olharmos o estado I1, nós veremos que a peça 2 já está na posição desejada. Então, ela não entra na contagem da função heurística. Porém, vemos que a peça 5, a peça 7, a peça 1, estão todas fora da posição desejada. Então, elas vão ser contadas como distâncias para chegar a uma solução. Na verdade, no estado I1, no mínimo, eu teria que fazer 7 movimentos para chegar a uma solução. Por quê? Porque tem 7 peças fora da posição. No estado I2, são 5 peças fora da posição. Então, eu teria no mínimo 5 movimentos para chegar a uma solução. Essa é a estimativa que a função heurística H1 nos dá com respeito a esses estados. É bom notar que existem outras heurísticas que podem ser aplicadas em problema às vezes. Por exemplo, nós podemos criar aqui a heurística H2, que ela é um pouco diferente. Ela contabiliza a distância de Manhattan para cada peça e depois soma essas distâncias. Bom, a distância de Manhattan é a distância em blocos ou em quadras, da posição que a peça ocupa no estado atual para a posição que ela deveria ocupar no estado que é a solução. Assim, por exemplo, no estado I1, a peça 2 está a 0 passos, usando a ideia de Manhattan, da sua posição no estado meta. Já a peça 7 está a 2 passos da sua posição desejada, porque no mínimo 2 ações têm que ser feitas para ela chegar lá. Isso, se fosse possível, fazer com que ela transpassasse por cima da peça 5 e 8. A peça 3, por exemplo, está a 1, 2, 3 passos de distância da posição desejada. Bom, somando essas distâncias de Manhattan de cada peça, nós vemos que a heurística 2 para o estado I1 indica um custo de 14 passos no mínimo para chegar à solução. E para o estado I2, de 13 passos no mínimo para chegar a uma solução. Essas heurísticas são todas subestimativas. Elas não indicam o custo real para chegar à solução, mas um custo mínimo, que talvez seja inatingível. Por ter essa propriedade de nunca superestimar o custo real, elas são ditas heurísticas admissíveis. Muito bem. Agora vamos ver como usar a heurística com um algoritmo muito simples, que é o Best First. Esse algoritmo, ele define e utiliza uma fila de prioridades para representar a fronteira da árvore de busca. Essa fronteira, essa fila de prioridades, é um heap, ordenado de acordo com a heurística, e uma ordem crescente, ou seja, o nó cuja estimativa, cuja heurística é computada, mostra que aquele que parece estar mais perto da solução vai estar na frente, no topo da fila de prioridades. Muito bem. Então, como que opera o Best First? Inicialmente, ele insere o estado inicial, o nó inicial, na fronteira. Na sequência, ele itera retirando um a um os nós que estão na fronteira da árvore de busca. No primeiro passo, ele vai tirar, obviamente, a raiz e vai dizer que esse é o estado inicial. Inicialmente, ele retira o nó que está no topo da fronteira e vai fazer desse o estado atual, o estado a ser processado. Se esse estado for a meta,
O passo 5 aqui vai ter um teste que vai ser satisfeito. E então, o Best First vai apenas mostrar a solução encontrada porque o estado atual atende os objetivos. Caso isso não aconteça, o Best First, então, executa os passos 7 a 10, que faz o seguinte: eles tomam o estado atual, executam um processo chamado expand nó, que gera novos estados aplicando ação sobre os estados atuais. Isso vai gerar novos nós para a árvore de busca. E daí esses nós são conectados à árvore de busca e inseridos na fronteira, na fila de prioridades. Tal que, se algum nó desses que foram inseridos realmente for muito próximo à solução, ele deverá ficar mais perto do início da fronteira, mais perto do começo da fila de prioridades. Então, vamos aplicar um pouco o Best First para vermos como é a dinâmica do método de busca e, em particular, de uma busca informada. Voltemos aqui ao nosso problema do jogo de 8 peças, em que temos um estado inicial, um estado final, e a intenção é chegar a uma solução com as operações que temos em mãos. Vamos usar a heurística H2, que é aquela que soma as distâncias de Manhattan, para computar ou para estimar o quanto falta para chegar a uma solução a partir de um nó da fronteira. Vamos lá? Então, vemos que no início, o Best First insere na fila de prioridades, no passo 1, o estado inicial. Isso aparece como sendo a raiz da árvore de busca que está à esquerda, na parte superior do slide. E então ele inicia uma iteração que continua enquanto a fila não estiver vazia ou enquanto não encontrar uma solução. No passo 3 e no passo 4, o Best First seleciona o nó que está na frente da fronteira, aquele que parece estar mais próximo à solução, para ser processado. Se esse nó for uma solução, ele para, mas não é, o nó raiz não é uma solução. Então o que faz o Best First? Ele expande a árvore de busca, gerando novos estados, ao estimular que aplicou ações sobre o estado inicial. Após essa primeira iteração, nós chegamos à árvore de busca, que está na figura superior do canto direito do slide, que mostra a árvore de busca que temos nesse momento. Na próxima iteração, que é a segunda, nós avaliamos a fronteira, que no caso agora são as folhas daquela árvore de busca, e verificamos se alguma delas é a solução, isto é, se alguma delas é um estado final. Como não é o caso, o Best First seleciona o topo da fronteira, que é o nó N2. O nó N2 é o topo de fronteira por quê? Porque a sua função heurística tem um valor menor, porque, segundo a função heurística, ele parece ser mais próximo da solução. Ao processar N2, que também não é uma solução, Best First expande a árvore de busca novamente, aplicando ações sobre N2. Isso atualiza a árvore de busca para a figura que vemos na parte de baixo do slide. E esta é a árvore de busca após a segunda iteração. Na terceira iteração, a fronteira da árvore de busca, mais uma vez, é processada. Vejam que a fronteira agora possui 5 nós. Os 3 nós filhos de N2 e 2 filhos de N0 que ainda não foram processados. O Best First, então, seleciona o nó que está no topo da fronteira, no caso N2, verifica se é uma solução. Como não é, ele expande N2 e gera a árvore da terceira iteração. Bom, ele prossegue dessa maneira, gerando e expandindo a árvore de busca, até que ele chega um momento que ele vai ter, após a quinta iteração, esta árvore de busca. Nessa árvore de busca, a fronteira é formada por todos os nós folhas, mas o topo do heap, ou seja, aquele nó que tem menor valor de H, é o nó N10, cujo valor de H é 0. Ou seja, o custo estimado para chegar à solução a partir de H de N10 é 0. Best First seleciona ele e, como ele é uma solução, a solução é reportada ao usuário. E os passos da solução, na verdade, são esses aqui, que equivalem aos arcos da árvore de busca,
ou do caminho que foi percorrido na árvore de busca. O ponto a notar aqui é que o best first e o uso da heurística evitaram uma busca exaustiva no grafo. Nós aprofundamos a busca em um ramo que parecia mais promissor. Esta é uma das principais motivações para o uso de algoritmos heurísticos. Muito bem. Para concluir essa revisão, vamos relembrar que busca é uma técnica importante em IA. Por quê? Porque nós temos que encontrar soluções para problemas. E de início nós não conhecemos esta solução. É importante que vocês revisem e estudem os métodos de busca vistos durante as aulas. A busca em largura, profundidade, custo uniforme, best first, a estrela. E só uma observação que é interessante. O A estrela garante uma solução para o problema, ou seja, uma solução cujo custo dos passos da solução é mínimo, quando a heurística utilizada é admissível. Então, por exemplo, no caso do jogo do 8, o A estrela encontraria sempre uma solução ótima. Pessoal, vamos adiante.